Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliel. Eu estou gravando esse vídeo aqui para o canal do YouTube. Eu gravei um outro vídeo para o Instagram, depois eu passo aqui para vocês. E os conteúdos desse vídeo vai ser sobre escatologia, que é o fim dos tempos, geopolítica e teoria da conspiração. Essa tríade, na verdade, é uma coisa só. Na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, fala: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente, ou seja, daquilo que está aqui na nossa frente. Existem coisas ocultas que são necessárias existir, que se movem para que as coisas aparentes existam. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente está vivendo no final dos tempos. Eu tenho um irmão que é evangélico, infelizmente eu não falo com ele, porque ele explorava meus pais, mesmo sendo evangélico. Tirava dinheiro deles de uma maneira que eu nunca gostei. Queria investir o dinheiro deles para consumo próprio, comprar casa, pedir o carro. Então, apesar dele ser cristão, pastor, eu nunca gostei desse tipo de atitude. Só um pouquinho que ele faz isso já me dá nos nervos. Mas enfim, eu preciso mudar porque eu quero me converter. Eu quero ser uma criatura nova, porque apesar de conhecer o evangelho, eu não sou batizado. Eu nunca quis me batizar, não é porque eu não queria, depois de receber o Espírito Santo, eu magoar, chatear ele. Porque eu quis conhecer o mundo. Só que Deus foi misericordioso comigo, me deixou estar aqui até hoje. E tem tanta coisa acontecendo no final dos tempos agora que a gente está vivendo, que a gente está no fim dos tempos. Eu não sei se a gente está nos últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Mas a gente está na última hora descrita em João. 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao 17, fala: filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, vou colocar aqui para vocês, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Isso que você está vendo, que vocês estão vendo com Alexandre de Moraes, em cada país está tendo uma pessoa que persegue a direita. E a direita tem princípios que fazem parte do santuário de Deus. É a favor da vida, é a favor da família, é a favor de Deus, é a favor de defender a própria pátria, é contra as drogas. Tudo isso são coisas que vêm do santuário de Deus. E o oposto vem da profanação do diabo. Só que como não está explícito que isso vem do santuário de Deus, muita gente pensa que é só uma pessoa conservadora e não vê que está totalmente ligado à visão de Deus. O conservador está pegado às visões de Deus. E o liberal está pegado, desculpa se você pensa dessa forma, às visões do diabo. É simplesmente tudo que Deus faz invertido. E a gente está nesse tempo e não é à toa. Tá? Segundo a Tessalonicenses 2,19 diz assim, vou ler com vocês: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O tempo que a gente está vivendo é a última hora. A última hora são os últimos 42 anos que a gente tem até fechar os 6.000 anos. Lembra? Na Bíblia fala que para Deus 1.000 anos é como um dia e um dia como 1.000 anos. Eu já conversei com pastores que não mudou nada da época de Jesus. Escriba, mestre da lei, fariseu. Às vezes eles pensam que tem entendimento, mas não tem. E não é nem por maldade, é simplesmente porque não tem, mas gosta de manter aquela pose de doutor para que tem. Eu perguntei para você sabe por que Deus falou para Adão que se ele comesse do fruto proibido, no mesmo dia ele morreria, mas aparentemente não morreu? Daí ele começou a fazer aquelas filosofias de mestre que não entende nada. É simples, porque para Deus 1.000 anos é como um dia e um dia como 1.000 anos. Adão viveu 930 anos e morreu. Ele não viveu um dia aos olhos de Deus. Então ali foi estabelecido o limite de idade dos homens. Foi o primeiro limite que Deus estabeleceu, foi ali. Era para ser eterno, comeu do fruto do bem e do mal, vai ser no máximo 1.000 anos. Não chega a 1.000 anos. Mais para frente Deus vai reduzir para 120 anos a idade do homem, que é hoje o máximo que a gente pode viver, um pouco antes do dilúvio. Então isso aqui é um entendimento sobre o que está escrito ali. Tá bom?
A Bíblia fala também que no final dos tempos o anticristo tentaria aparecer antes do tempo dele. Vamos dar uma olhadinha aqui e ler junto? 2 Tessalonicenses 2 diz assim: e agora vos saber quem o detém, para que ele seja apresentado a seu próprio tempo, para que o próprio tempo seja manifestado. O que isso quer dizer? Significa que a gente está vivendo no tempo que o anticristo está tentando acelerar as coisas e Deus está detendo. Como que ele está detendo? Ele está levantando líderes ao estilo do Donald Trump no mundo todo. Foi com o Bolsonaro, foi com a Giorgia Meloni, foi com Javier Milei. Essas pessoas estão sendo levantadas por Deus para atrapalhar esse prodígio de mentira, esse mistério da iniquidade, toda essa nova ordem mundial, porque tem uma agenda. Só que é Deus que vai determinar quando ela vai se cumprir. Então ele está levantando essas pessoas. Vocês lembram da pandemia? Como que Donald Trump e Jair Bolsonaro foi um pé no saco para toda a Rede Globo, esse sistema de comunicação que estava colocando na nossa cabeça para ficar em casa, para ficar 7 dias sem tomar nenhum tipo de medicamento para você... medicamento precoce, é só para você ali ficar 7 dias, depois você ir para o hospital se cuidar para não lotar os hospitais. Muita gente morreu por causa dessas políticas de engano. Hoje você vê nos Estados Unidos o Robert Kennedy Jr., que é o secretário da saúde, similar ao ministro da saúde aqui no Brasil. Ele está denunciando todas essas coisas, porque Donald Trump foi levantado por Deus com a mesma bênção, com a mesma unção, com o mesmo chamado do rei Ciro. Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Isaías 45. O Senhor ungiu Ciro como rei, e ele pegou pela mão direita. Ele deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre na cidade, o Senhor abre os portões, e ninguém pode fechá-lo de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente, e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Donald Trump está aí pelo segundo mandato. Ele ganhou as eleições, na minha opinião, 3 vezes, assumiu 2. 2020, na minha opinião, nos Estados Unidos ocorreu fraude. Você vê que o que acontece naquele país, existe fractal acontecendo no mundo todo. É como se fosse literalmente um fractal, versões daquilo. Um líder de direita sobe, existe eleições questionáveis, tentaram matar Donald Trump, tentaram matar Jair Bolsonaro. Aqui na América Latina são vários países que estão reclamando de fraude. Não é só os Estados Unidos e nem outros países que você já conhece, mas que a gente não pode falar. Isso na Bíblia já estava dizendo que ia acontecer. Já estava dizendo que iria acontecer, para vocês terem ideia. Quer ver só? Olha que maravilhoso isso daqui. Ó. Daniel, capítulo 11, do 21 ao 45. Depois se levantará um rei, em seu lugar um homem vil, um homem que não vale nada, a qual não tinham dado a dignidade real, que tomou o poder pela fraude. Tá fazendo sentido? Mas ele virá caladamente, tomará o reino com intrigas, golpe, mentira, inversão de culpa. As forças inundantes serão arrasadas diante dele. Lembra o pessoal no 8 de janeiro ou no 6 de janeiro? São as forças que foram arrasadas. Serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. O príncipe da aliança, essa pessoa que Deus levantou, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente mais poderosa que está alinhada com ele. Tá fazendo sentido? Tudo que está acontecendo aqui já aconteceu no passado e está tornando a acontecer. É como diz Eclesiastes 1, o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Estão acompanhando? Tudo que está acontecendo aqui, olha lá, já está descrito e já aconteceu no passado. O que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que está acontecendo em diversos países da América Latina e também na Europa. Quem é o anticristo, Eliel? Eu não tenho dúvida nenhuma. O nome dele é Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron.
Eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos como é sem que ele é o anticristo. Mas o pessoal está falando que é o Donald Trump, é o exato oposto. O Donald Trump está na mesma bênção que foi dada, na mesma unção, no mesmo chamado que foi dado ao rei Ciro. Ele deixou Israel ter Jerusalém como capital, isso é importante. 70 anos depois da criação do Estado de Israel, exato, 70 vocês sabem que é o número de Deus. É uma coisa do mal ou uma coisa do bem? É uma coisa do bem. Israel e Jerusalém é uma coisa só. É como você voltar da visão para um cego. Eles foram feitos um para o outro, os olhos e a pessoa. Tá entendendo? Hoje você tem o Emmanuel Macron profanando as coisas de Deus. Ele é a favor, ele é o globalista, ele é o pequeno chifre mais robusto que os outros chifres. Mais robusto é mais novo. E olha o que está escrito aqui. Em Daniel 8:23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os precarivadores, pessoas que não cumprem o seu dever, políticos, pessoas, tá fazendo sentido? Se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhação. Adivinhação é real, pessoal. Adivinhação é real. O Nostradamus, que o History Channel coloca como o maior profeta que já existiu, e é mentira. O maior profeta é João Batista. Daniel, Isaías, Ezequias, sem contar o próprio Filho de Deus, que é Jesus, né? Eu não estou incluindo ele, porque ele vem em primeiro lugar, mas ele é o próprio, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo. Adivinhação é real, você consegue prever o futuro com adivinhação. Não à toa que o Nostradamus acertou muitas coisas que está acontecendo. É a versão diabólica da profecia. Porque existe coisas que o que a gente vê é feito daquilo que não se vê. E o diabo é o querubim, era o querubim que guardava a glória de Deus. Ele entendia de muita coisa, afinal de contas ele era o selo da perfeição. O que é o selo da perfeição? Deus faz uma obra e fala, olha, tá bom ou tá ruim? Ele era o carimbo que dizia tá bom. Tanto é que vocês podem ver isso no livro de Jó. Ele se usa dessa autoridade, ele se usa desse cargo para questionar o que Deus fez por Jó. Então você imagine, a pessoa que é seu selo da perfeição está dizendo, o que você faz não é perfeito. Começa a clarear como que ele conseguiu enganar 1/3 do céu. E por que ele se achava que podia ser Deus? Porque ele conhecia coisas que só Deus conhece, a adivinhação é real. É uma versão maligna de você ver as coisas através de um modo ilícito sempre. Mas existe a adivinhação real, que você consegue sim estar vendo o que não deveria ver. Por causa de como que as coisas acontecem do oculto, o diabo tinha e tem acesso a isso. Nostradamus é um adivinho, ele não é profeta. Tem várias pessoas, tem vários adivinhos falsos, porque no reino do maligno tem muita coisa falsa, tudo é falso. Mas existe o ilegal. O ilegal nem sempre é falso, ele só é legal. Você está entendendo? É ilegal fazer, mas você consegue fazer. Por exemplo, sexo antes do casamento. É legal fazer, mas você consegue fazer. Você não vai dizer que é engano que a pessoa vai ter prazer ou vai ter filho antes do casamento. Ela consegue fazer, mas é proibido fazer. A mesma coisa é com a adivinhação. O tempo que a gente está vivendo é o fim dos tempos. Como é que o Simpsons sabia que o Trump viria? Como é que as cartas da nova ordem mundial saberia que o Trump viria? Por quê? Como é que a revista The Economist saberia que o Trump ia ser eleito? Ah, é porque ele é o anticristo. Não é, é através de adivinhação. Olha o que está escrito aqui. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. É assim que o Simpsons previu que o Neymar ia sair da Copa e o Brasil ia perder de 7-1. É assim que o Simpsons previu que a nota de R$200 ia existir antes dela existir. É assim que o Simpsons previu a pandemia e várias outras coisas. A adivinhação é real. Você consegue prever o futuro, mas é ilícito. Tem várias técnicas para fazer isso e a Bíblia fala delas. A astrologia, tirar sorte, o próprio espírito de adivinhação, consultar o fígado, isso é muito importante. Está lá em Ezequiel. Consultar o fígado. Todas as técnicas que é proibido por Deus o anticristo está fazendo. O anticristo não gosta da família, o anticristo não gosta do casamento, o anticristo não gosta de filhos, o anticristo não gosta de nada natural. Ele é a exata versão oposta de Cristo.
Então quando você fala o seguinte, olha, eu acho que o anticristo é o Donald Trump, sério, honrando a família, colocando oração nas escolas, falando de Deus, casado, com filho, recomendando a Bíblia como o melhor livro para se ler, esse é o engano que vocês estão esperando? Está parecendo aquelas pessoas do Novo Testamento que falavam que Jesus curava por Beelzebu. Ou seja, ele está fazendo tudo dentro da Bíblia, ele não está fazendo igual o Espiritismo, que consulta mortes, que é proibido por Deus, que fala que pratica necromancia, que é proibido por Deus, e que fala que não há salvação além das obras, sendo que a Bíblia fala que ninguém é salvo pelas obras, e sim pela fé, sim pela graça mediante a fé. Tem gente pagando fortuna para entrar numa arca acreditando que o anticristo é o Donald Trump. Para de cegueira. Que falta de entendimento. Que falta de entendimento. A gente está vivendo os fins dos tempos e eu quero fazer mais encontro desses. Esse aqui é o primeiro vídeo e eu vou explicar para vocês como que funciona a adivinhação. Vocês vão concordar que o anticristo é Emmanuel Macron. Vocês vão concordar que a gente está no fim dos tempos. Vocês vão concordar que Trump está na bênção de Ciro, assim como vários líderes de direita nas suas nações, que são pequenos fractais de Israel. E como é que a gente está no tempo descrito ali em Tessalonicenses. Saber quem o detém para que ele seja apresentado a seu próprio tempo. Esse é o primeiro vídeo. Eu tinha vergonha de gravar, de não ficar bom. Eu vou só soltar. Se você gostou, compartilha, curta, me coloca um feedback, porque eu vou continuar gravando. Eu tô com isso no coração. Eu vou tentar gravar 2 vídeos no mínimo por semana. Depois eu vou colocar vídeo, animação, enfim. Por enquanto tá só na palavra. Eu espero de verdade que chegue até vocês. Desculpa a arrogância, desculpa o modo de falar, desculpa algum erro, porque eu tô começando agora. Eu vou me batizar porque a gente está vivendo num tempo que Deus já predisse. E olha só que coisa interessante. Ele fala o seguinte, que é exatamente o que está acontecendo agora. Ó, olha só. Daniel 11:33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Ao cair, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muito se ajuntarão a eles por lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Monarque caindo. Você fala, mas o monarca não é cristão. É um sábio que acordou e está alertando vocês. Daniel Silveira, mas ele fala palavrão. É um sábio que acordou e está alertando vocês. Alan dos Santos, é um sábio que acordou e está alertando vocês. Tudo o que está acontecendo agora com o Ministério da Iniquidade, e esses influencers estão se levantando para ensinar vocês, é o que está descrito em Daniel 11:33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, serão mortos. Isso é cair pela espada. Pelo fogo é provar, você prova o ouro colocando no fogo, certo? Um crime pequeno que a pessoa que vai ser provada tiver, a mídia vai destruir ela. Tá acontecendo isso com os políticos. Lembra do Hugo Mota? Ele ia voltar pela anistia, mas aí mostrou o pai dele lá, a Polícia Federal ainda atrás do pai dele, ele já voltou atrás. Foi provado pelo fogo e o pessoal achou a iniquidade dele. Falou, tá aqui. Ou você faz o que eu quero, ou você cai. Bolsonaro foi provado pelo fogo, não acharam nada. Deus preparou esse homem para esse tempo. Não acharam nada. Reviraram a vida dele de ponta cabeça, não acharam nada. Qualquer pessoa que entra hoje no cenário e tem qualquer coisa escondida, coisa que você fez de errado, eles vão te vasculhar para poder tirar de cena. Isso é ser provado pelo fogo. Monarca, se esse vídeo chegar até você, você faz parte dessa profecia. Daniel 11:33. Então vamos ver, ó. Provado pela espada são as pessoas que vão ser mortas, que já estão sendo mortas. Políticos, os sábios, um que morre envenenado durante a pandemia, igual aquele doutor, eu até esqueci o nome dele, eu vou pegar, enfim. Outros pelo cativeiro, lembra do Oswaldo Eustáquio que ficou preso? E outros pelo roubo. Monarca, você perdeu 300 mil. Eu tô pegando só os famosos aqui. O tempo que a gente está vivendo é exatamente o que está na Bíblia. A Bíblia falou que haveriam reis que tomariam o seu reino, ou seja,
presidentes que seriam eleitos pela fraude. Ou seja, reis que virariam reis sem a dignidade real. Fraude. Tá entendendo? É pro nosso tempo. O nosso tempo. Muita coisa do que está acontecendo, o anticristo saiu para vencer. Tá lá, a primeira trombeta. É o cavaleiro com um arco sem flecha. Ele saiu para vencer, não foi para perder. Só que ele está super empolgado. Então Deus está falando o seguinte: Deus, saber quem o detém para que ele seja apresentado a seu próprio tempo. Eu estou tentando colocar para fora o que está na mente de uma forma que faça sentido para vocês. Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, eu vou pausar ele aqui e vou gravar um próximo. Tá bom? E é isso aí, espero que tenha ficado bom, mais ou menos, pelo menos.